Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Lição da Escola Sabatina. E o tema de quinta-feira é Por que me desamparastes? E a gente pensando nisso, né? Será o que é que vem pela frente? E já começa falando que em Êxodo 5, 22 e 23, Moisés disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Desanimado pelas dificuldades e pelo aparente fracasso em sua missão, Moisés chegou até a questionar até mesmo a presença de Deus. Dando uma pausazinha aqui nessa parte, eu penso assim, que quantas vezes a gente, nas nossas vidas, nos momentos complicados em que a gente tá assim, no limite, a gente começa a questionar se realmente Deus está ali. Se Ele realmente está ali por nós, entendeu? Porque se tanta coisa ruim tá acontecendo, então na nossa cabeça não faz sentido Ele estar presente nessa situação, né? Tipo assim, se é que me entende. Começa a vir muitos questionamentos para Moisés, tipo, minha missão parece que fracassou, eu fui falha, eu fiz besteira, não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo porque a gente está nessa situação. E ele começou a questionar a Deus por isso, entendeu? E é muito difícil quando a gente chega até a questionar a presença de Deus. Realmente é muito difícil quando a gente chega nesse ponto. E como eu falei aqui, vai falar um pouquinho sobre a história de Jesus, que fala o seguinte: essa situação tem paralelos na vida de Jesus, em momentos decisivos de sua vida, quando parecia que Deus, o Pai, deveria estar mais próximo, ele parecia mais distante. Então, tipo assim, teve um momento, né, que já começa aqui falando sobre que Jesus esteve no deserto, e é um exemplo claro, né, dessa realidade. E aqui fala que o Evangelho de Mateus descreve o batismo de Jesus por João, no início de seu ministério, e o Pai falou do céu e o Espírito Santo veio como uma forma de uma pomba, desceu em forma de pomba, e foi um momento de glória e exaltação, foi um momento assim muito único e especial. Mas também depois o mesmo Espírito o conduziu para o deserto, onde ele enfrentou duras tentações do inimigo. E durante 40 dias sem alimento, quando seu corpo já estava no limite mesmo, o que acontece? O diabo apareceu para assediá-lo. Então vocês já sabem que nesses 40 dias, né, foi muito já cansativo para Jesus, foi muito difícil para ele, mas mesmo assim ele continuou e chegou um momento em que ele foi tentado por Satanás. Quando Satanás assim, esse é um momento perfeito para eu chegar lá e tentar ele. Tenho certeza que ele provavelmente vai cair. Nesses momentos, por exemplo, em que Jesus estava sendo tentado de uma forma terrível por Satanás, acho que tipo assim, creio que se fosse nós, seres humanos que não tivesse tão assim fixados os olhos em Cristo, facilmente a gente cairia no que ele diria, sabe? Facilmente mesmo. Porque a gente já tava tipo assim, não aguento mais, vamos, só se joga aqui. Só que Jesus, ele sabia, entendeu o que ele estava fazendo, ele tinha plena confiança no Pai e ele usou as Escrituras para isso. E aqui fala, né, que imagine se Jesus tivesse firmado sua confiança no Pai apenas nas circunstâncias em que estava vivendo naquele momento. Imagina aí, o tanto de coisa que aconteceu com Jesus nessa época foi tão difícil para ele, foi muito difícil mesmo, e ele só tivesse baseado a presença de Deus na vida dele através dessas circunstâncias. Será que ele teria essa fé que ele teve? Será que ele teria permanecido fiel, lutando, fazendo o que ele realmente tinha que fazer ali? Com certeza não. Se a gente só fixasse as coisas as situações da nossa vida negativas, a gente acharia que não, que Deus não estaria ali. Ou que ele não se importa com nós, entendeu? Literalmente isso. E mais tarde, quando sua missão o levou a Jerusalém e à cruz, novamente, Jesus se viu em situação em que seria fácil se desencorajar e duvidar do amor de Deus. No Getsemane, ele compartilhou com seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, isso está em Mateus 26, 38. Quem estava lá e viu, sabe, Jesus falando isso, e a gente lendo também, estudando, a gente sente, sabe,
aquela aflição, aquele sentimento, assim, sabe? Em que você tá, de certa forma, cansado, sabe? É muito difícil, assim, você ver Jesus falando isso e você parar pra, assim, observar e imaginar aquela cena. Com certeza foi uma coisa, assim, em que eu desabaria lá com Jesus, sabe? Eu acho que eu sentiria na hora o que ele estava sentindo. E na cruz, Jesus enfrentou o maior teste. Quando tudo parecia ter falhado, um dos seus discípulos mais próximo o traiu e o outro o negou. E os outros, os demais, abandonaram, né? O abandonaram. Na cruz, a multidão o via como Messias, fracassado, ferido de Deus. No fim, Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo parecia indicar que Jesus estava sozinho. Tudo parecia, né? Porque ele tava nublado, sabe? Pra ele, tava nublado. E aquela situação em que ele se encontrava, tipo assim, não tava dando, entendeu? Tava um sentimento assim, muito forte no coração dele, com certeza. E naquele momento a pessoa pensa assim: não tá, não tá. Mas aqui falam, olha como é interessante. No entanto, seu pai realmente estava ali, ainda que invisível na escuridão. Então ele estava lá, de certa forma. Essas experiências de Jesus nos asseguram de que, quando enfrentamos momentos difíceis, podemos confiar que há mais ao nosso redor do que conseguimos ver. Podemos ter a certeza de que Deus continua presente mesmo nos momentos mais sombrios. Porque a gente costuma simplesmente fechar nossos olhos quando a gente está passando por uma situação muito complicada na nossa vida. A gente começa a ver as coisas tudo turvo, assim, nublado, fechando, entendeu? E você não começa a enxergar o que realmente tem ao redor ali, entendeu? Que tem algo acontecendo ao seu redor, alguém lutando por você, querendo cuidar de você, entendeu? E a gente não para observar isso, a gente só quer ver a nossa dor, quer ver os nossos sentimentos, e é isso que começa a nos afundar, nos decair, entendeu? E isso é que nos leva para o fundo do poço. Então a gente precisa enxergar as coisas como elas realmente são, precisa parar de pensar tão negativamente nas coisas, precisa entregar e confiar, porque Deus está ali a todo momento com você. Ele tem lutado com você, ele tem sentido o mesmo que você está passando, ele sente. Jesus passou por isso aqui nessa terra. Então, todos os sentimentos que você tem, ele teve também aqui nessa terra, então ele sabe como é. Então, a gente tem que parar de questionar se Deus está conosco, tem que parar de questionar se Deus nos abandonou, se Deus nos desamparou, não quer saber mais de nós, parece que não se importa, porque ele se importa sim. E muitas vezes, é como eu disse, são circunstâncias, decisões que nós tomamos, coisas que fazemos que nos levam ao ponto em que a gente chega, entendeu? Então o que a gente tem que fazer é se apegar ainda mais a ele e tirar essa venda dos nossos olhos, essa nuvem negra que tá aqui tapando, entendeu? E ver as coisas como elas realmente são. E aqui pede para que a gente abram suas Bíblias se vocês puderem, em Salmos 18, verso 11, que diz o seguinte: Fez das trevas seu retiro secreto, a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu eram o pavilhão que o cercava. E para finalizar, fala assim: não devemos avaliar nosso relacionamento com Deus apenas com base nas circunstâncias imediatas que vivemos. Como eu disse aqui, é isso, gente. Não tem o que fazer, a gente tem que parar de basear tudo aquilo que Deus fez por nós, continua fazendo em simplesmente uma situação complicada, ou duas, não sei quantas aparecer, você está passando, porque Ele sempre está lá com você, você só precisa enxergar isso, entende? Você precisa começar a ver as coisas como elas realmente são e parar de enxergar como você bem entende. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e espero que vocês meditem e estudem, porque a lição da Escola Sabatina, se vocês quiserem ler com mais cuidado, tá aqui na descrição. Também nos sigam nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui. E antes de a gente finalizar, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graça te damos, Senhor, por mais
um dia que o Senhor está nos concedendo, Senhor. Obrigada, Senhor. Somos muito gratos pelo Senhor cuidar tão bem de nós, pelo Senhor nos abençoar tanto, Senhor, por o Senhor nos dar força e nunca nos abandonar, o Senhor sempre lutar pelos seus filhos, mesmo quando a gente não quer enxergar, mesmo quando a gente quer culpar o Senhor, mesmo quando a gente acha que o Senhor não se importa com nós, porque o Senhor é a coisa mais difícil de se escutar de um filho, é dizendo que você largou ele ou que não se importa com ele, sendo que o Senhor tem lutado tanto pela gente. Então eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu disse isso. Eu te peço perdão também pelas pessoas, que o Senhor possa abençoar cada uma delas, que elas vejam isso como as coisas realmente são, que o Senhor está ali, o Senhor está ali por elas. Então, nos abençoa, Senhor, nos fortalece. E eu sou grata, Senhor, por tudo. Nos concede um ótimo dia na tua santa presença, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau!